Ok, então nós vamos falar sobre essa lição 19 aqui do manual do Instituto, que chama-se Defender a Liberdade Religiosa. Tá? Nós somos todos, deixa eu tirar daqui por enquanto, todos nós somos livres para agir, de acordo com os ditames da nossa própria consciência. Então, uma das coisas principais que nós temos que ter na nossa vida é o entendimento do livre-arbítrio. Então, a segunda coisa mais importante que o dom da vida que Deus nos deu é o dom do arbítrio. Ele respeita cada coisa que você escolher. Ele não vai se intrometer, interferir se você desejar fazer alguma coisa. Você pode escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou escolher o cativeiro e a morte segundo o cativeiro e o poder do diabo. As leis nos são dadas, são feitos esclarecimentos para que a gente entenda isso. E nós temos que lembrar que o arbítrio é o arbítrio moral. Primeira coisa, nós temos que ter o arbítrio moral, antes de falar de qualquer tipo de liberdade religiosa. As pessoas falam que a liberdade religiosa não é somente você ter um lugar para ir, um espaço para você adorar, para você fazer as suas reuniões, ou você compartilhar as suas crenças, mas começa aqui. A teu próprio desejo de acreditar, de crer. E nenhuma pessoa deve criticar você ou perseguir você, nenhuma pessoa, nenhum governo, nenhuma instituição deve perseguir você pelas coisas que você acredita a respeito de Deus. Então isso é o que se chama liberdade religiosa, começa principalmente pelo arbítrio moral. Vocês lembram que nós, como membros da igreja, nós estudamos a respeito do Conselho dos Céus, da vida pré-mortal, que foi apresentado um plano para nós. O Senhor disse, faremos uma terra onde estes possam habitar. E aí os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar, para ver se guardam o seu segundo estado. E aí foram apresentados os dois planos, Satanás apresentou um plano e Cristo apresentou outro. E aí vocês lembram por que Satanás foi expulso? Qual que foi a penalidade lá? Qual que foi o crime que ele cometeu para ter sido expulso? ¿Te acuerdas, Jesús? ¿Por qué fue expulsado? Ele queria glória para ele. Isso. Queria glória para ele e Cristo disse, não, seja feita a tua vontade, a glória seja para ti. E ele queria quitar-nos o arbítrio. O Senhor falou assim, por Satanás ter se rebelado contra mim e ter desejado tirar o arbítrio do homem, fiz com que fosse expulso. E por causa do arbítrio de outros, ele fez com que uma terça parte das hostes do céu também fosse expulso. Então, por causa de Satanás querer tirar o livre-arbítrio do homem, ele foi expulso. Deixa eu ver que tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. Tá. Então, imagine, ele tentou tirar o arbítrio das pessoas. E se nós tentamos fazer isso nessa vida, provavelmente nós não vamos ter a aprovação do Senhor. Nós temos que aprender a conviver com todas as pessoas, com todas as crenças que elas têm. Nós não podemos tirar o arbítrio moral das pessoas. Mas, claro, nós temos que defender a liberdade religiosa. Nós vamos ver um pouquinho disso. Parece contraditório, né? Mas não é. Nós vamos ter que entender alguns princípios aqui para falar sobre isso. Temos mais um tentando conectar aqui, não sei quem que é. Tudo bem? Deixa eu ver, quem que é esse aqui que está junto? Deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Muito bem, então eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder ver um pouco da lição no próprio manual, que já cita Doutrina e Convênio 134, versículo 4. Vamos ver lá o que fala isso. Né? O que Joseph Smith falou. Então, nossa igreja, nosso povo tem uma história de perseguição muito grande. Teve uma ordem de extermínio mandada pelo governador W. Boggs, nos Estados Unidos, onde ele decretou que matasse todos os membros da igreja, que eram inimigos do Estado. Então, por nós termos passado por uma perseguição muito grande, os membros da igreja são muito interessados em que todas as pessoas tenham a liberdade religiosa. Mas olha lá a diferença que tem, né? Cremos que a religião foi instituída por Deus e que os homens são responsáveis perante Ele e somente Ele por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas os levem a infringir os direitos e a liberdade de outrem. Não cremos, porém, que as leis humanas tenham o direito de interferir na prescrição de regras de adoração
para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Esse aqui é o princípio básico do arbítrio e da liberdade religiosa. Aí nós vamos ver nessa lição que quando as coisas começam a se separar, antigamente, se você pensar na antiga Israel, o próprio Senhor tinha um governo que era mais teocrático. Moisés era o profeta, mas ele era também o líder civil da sociedade de Israel. Conforme a sociedade foi crescendo, né, depois foi para Josué, foram para outros profetas, Israel queria ser igual a todas as outras nações da terra. Ah, os outros têm um rei, por que nós não podemos ter um rei? O Senhor falou, não, vocês são o meu tesouro particular, meu tesouro peculiar. Eu vos santifiquei perante as outras nações. Vocês são diferentes. Não, mas a gente quer um rei. Tá bom, então eles começaram a ter reis e o rei nem sempre era o mesmo espírito do profeta. Quando o rei era o profeta era uma coisa, quando o rei passou a ser outro e cuidava de assuntos mais civis e não escutava os profetas, dava problema. Vocês lembram, por exemplo, o rei Zedequias que mandou prender Jeremias. Jeremias o profeta e o rei de Judá, tá? Foi o que fez isso com o próprio profeta. Então veja bem, a gente vai ver essa diferença que existe entre crime e pecado. É uma diferença importante. Crime é uma ofensa contra a sociedade civil. Você precisa ter uma sociedade para viver em comunidade. Não quer dizer que a pessoa tem que acreditar nas mesmas coisas. Você pode acreditar no que você quiser. Você tem a sua liberdade de consciência, os ditames de sua própria consciência para acreditar no que você quiser. Adorar a Deus ou outras divindades, conforme você achar que deve. Mas isso não te dá o direito de perseguir as outras pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você, ou de colocar castigo sobre elas. Por isso que existe a lei civil. As pessoas conseguem conviver em sociedade. Nós vamos ver aqui na história do livro de Mórmon, no capítulo 29, teve uma grande história no livro de Mórmon. Vocês sabem que o Senhor trouxe 3 povos para as Américas, que estão no livro de Mórmon, deve ter trazido mais, mas dessas histórias a gente aprendeu que Moleque, que foi um dos filhos de Zedequias, o rei de Judá, na época que ele era rei em Jerusalém, escapou e veio para as Américas também. Eles vieram sem escrituras, então a gente já viu isso, que foi um povo que se desviou dos caminhos. O rei Mosias os encontrou na terra de Zaraenla e eles fundaram uma única terra. Na terra de Zaraenla juntou o povo de Zaraenla, que era o povo de Moleque, e o povo do rei Mosias, que era o povo nefita, e mais o povo de Alma, que era o povo que tinha escapado lá do rei Noé. É uma confusão isso aí, né? Mas são 3 povos que viraram um povo só. Todos eles receberam o nome de nefitas. E aí Alma estabeleceu as 7 igrejas em Zaraenla e todos seguiam a igreja. Todos eram batizados e eram membros da igreja. Mas o tempo foi passando, os filhos foram crescendo, inclusive o filho de Alma e mais os 4 filhos de Mosias, que era o rei, os próprios filhos dos líderes, olha só, o filho do rei e do profeta. As 2 maiores autoridades que existiam eram os que mais perseguiam os membros da igreja. Talvez por não entender isso, né? Não sei. Como que um filho de um líder faz isso? Será que o rei Mosias não deu muita atenção para eles? Vivia lá na reunião dos reis lá e não fazia noite familiar? Não sei o que acontece. Às vezes acontece isso, mas os filhos dos líderes começaram a perseguir os membros da igreja. E a igreja foi crescendo tanto que chegou um momento lá que eles tiveram que decretar o reino dos juízes. E aí foi feita essa divisão do que era teocrático, do que era do Senhor, da lei do Evangelho, para uma lei mais civil. Criaram-se os juízes com leis que, se a pessoa cometesse um crime, ela seria punida pelo crime que ela cometeu. Mas ela não precisava pertencer à igreja ou ir lá falar com o profeta ou com algum líder pelo que ela tinha feito. Então, vamos ver essa diferença que acontece aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu para frente aqui. A gente falou do conselho pré-mortal, né? Tá? A gente já volta nisso. Deixa eu vir aqui. Vamos ver o que aconteceu lá para separar essas 2 instâncias. Quem gostaria de ler para a gente lá o 10 e o 11? Eu posso. Vai, Salvador.
E agora, seamos prudentes, e prevendo estas coisas, façamos aquilo que assegure a paz deste povo. Serei, portanto, vosso rei, pelo resto de meus dias. Não obstante, nomemos juízes para julgar en este povo de acordo com a nossa lei, e a reorganizar-nos os negócios deste povo, porque nomearemos como juízes homens sábios, que julgarán este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Apesar dos homens sábios julgarem as pessoas segundo os mandamentos de Deus, né, Salomão fazia isso, ele tinha sabedoria para julgar os povos segundo a sabedoria que Deus o dava, mas apesar disso ele lidava com povos pagãos ou de outros tipos de crenças. Né? O problema foi quando ele deixou as outras crenças tomarem conta. Mas nesse sentido aqui, eles nomearam juízes para julgar o povo. Né? Já houve uma separação. Se você não quer ser membro da igreja, tudo bem, mas você não vai incomodar os que são membros da igreja por causa disso. Você pode viver a tua vida, mas você vai ter que viver em comunidade aqui. Começou a crescer. Isso é uma coisa que o Senhor ordena, né? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos que preservar o direito das outras pessoas também, elas seguirem e adorarem o que elas quiserem. Claro que o líder amoroso vai sempre tentar trazer a pessoa de volta, mas se ela quiser sair, ou se um filho nosso de repente se rebelar, o que você pode fazer? Como a Alma fez, né? A última coisa que sobra é a oração por ele, mas você não vai forçar um filho a seguir os mandamentos. Você vai orar por ele. Né? Temos a história do filho pródigo na Bíblia, temos várias situações aí que dá essas brigas religiosas, né? Por vários motivos. Mas nós temos que ensinar. Não quer dizer que você vai concordar, é diferente, olha lá. Vamos ver agora o que eles vão fazer. Agora vos digo que por não serem todos os homens justos, não é aconselhável que tenhais um rei ou reis que vos governem. Eles queriam um rei, né? Ele disse, não é melhor, é melhor vocês não terem um rei, porque quanta iniquidade um rei iníquo faz com que se cometa. Sim, que grandes destruições. Então, ele lembra do rei Noé, das iniquidades e abominações, e também das iniquidades e abominações do seu povo. Vede que grande destruição lhes adveio, e também, devido às suas iniquidades, foram levados ao cativeiro. Então, o que acontece? As pessoas seguindo a um rei, se o rei é iníquo, o povo normalmente vai ser coibido a seguir. É o que ele chama nenhum governo pode forçar isso, né? O que diz na seção 134, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Olha lá. As leis humanas têm o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Um rei pode ditar isso, né? Você tem que fazer isso, né? Como aconteceu em Israel com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele fez uma estátua de Nabucodonosor e ordenou que eles adorassem a estátua. Daniel era livre no seu arbítrio. Daniel não, os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham o seu livre-arbítrio de consciência. Eles pensaram, não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos adorar. Ah, mas então nós vamos queimar você. Tudo bem, pode queimar, mas eu não vou. Então, por causa disso, por causa da história de Israel, o rei Mosias já sabia que se você colocar um rei e o rei fica iníquo, o povo inteiro perece. É complicado isso, né? Então, você tem que deixar a pessoa sair, mesmo que ela não concorde, né? Mesmo que você não concorde. Então, olha lá o que diz sobre o presidente Ezra Taft Benz fala sobre isso. A questão principal do conselho pré-mortal, que era antes dessa vida já, era essa pergunta que foi feita. Devem os filhos de Deus possuir arbítrio ilimitado para escolher o caminho que devem seguir? Seja ele bom ou mau, ou devem eles ser coagidos e forçados a ser obedientes? Cristo e todos os seus seguidores defenderam a primeira proposta, liberdade de escolha, mas Satanás defendeu a segunda, coerção e força. Às vezes a gente faz isso em casa, né? Ou o marido com a esposa, né? Eu tô certo, então você vai ter que fazer isso. Sim, você está certo, mas o outro não quer fazer. Então você tem que. Como é que o sacerdócio deve fazer nessa hora? Deve usar de longanimidade, bondade, mansidão, amor não fingido. Né? Criticando, não, chamando a atenção quando movido pelo Espírito, mas depois mostrando um amor maior por aquele que repreendesse, para que ele não te julgue teu inimigo. É muito mais fácil você tentar ajudar uma pessoa, corrigir ela, segundo a verdade, assim com o amor, do que você fingindo. Ou você forçando a pessoa. Você só vai afastar ela. E isso funciona tanto individualmente, no âmbito familiar, quanto na igreja.
quando chega a essas questões, né, o profeta tem assuntos maiores para cuidar, né? Se, por exemplo, hoje você não quiser mais ser membro da igreja, você só avisa o bispo ou o presidente da estaca que eu não quero mais ser membro. Ele liga lá para o Salt Lake e eles tiram o teu nome imediatamente. Nem pergunto por quê. Você não quer mais ser membro? Tá bom, tá aqui, ó. É uma escolha. Ele vai até, de repente, ele vai perguntar para você, mas por que você quer fazer isso, sair? Não, eu quero sair. Não quero mais. Como teu líder, pode ser que ele tente te ajudar. Mas se você decidiu sair, você sai. Não tem o que fazer. Olha o que ele diz lá, né? As escrituras deixam claro que houve uma grande batalha no céu, uma luta pelo princípio da liberdade e o direito de escolha. Essa batalha continua aqui agora. E Satanás faz com que nós briguemos cada vez mais por essa liberdade religiosa. Então, o Elder Hales deu um discurso muito importante sobre isso, um dos 12 apóstolos, e ele falou que existem 4 pilares. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que estão esses 4 pilares. Está aqui, ó. 4 pedras angulares da liberdade religiosa que nós, como santos dos últimos dias, precisamos proteger e das quais dependemos. Vamos lá, vamos ler. Quem que pode ler a primeira pedra aí? A primeira é a liberdade de crer. O que significa isso, Jesus? Liberdade de crer. Escuta bom? Sim, escute. Tá. Acho que toda persona tem liberdade de creer en lo que él quiera creer. Toda persona tiene el albedrío de creer. Sí, que tiene el albedrío, puede creer en la manigua o lo que quiera, ¿no? Muy bien. Puede creer en la chilla. Sí. Sim, temos que respeitar a crença das pessoas, né? As pessoas acreditam numa divindade ou não, né? Todas as pessoas nessa vida vão um dia se perguntar, existe Deus? Se ele existe, como é que ele é? Como é que eu posso ficar sabendo? Como é que eu posso ter certeza disso? Nós, como membros da Igreja de Cristo, nós sabemos disso. Quando você pergunta para uma pessoa, você acredita em Deus? Se perguntarem para mim, você acredita em Deus? Hoje eu diria que não. Hoje eu diria que eu sei que Deus existe. Não acredito em Deus, é diferente. Eu já sei que ele existe, por algumas experiências que eu tive, o suficiente para poder dizer isso. Mas é a primeira coisa que nós temos que ter. Quando Arão visitou o rei dos Lamanitas, né, e Arão perguntou, o que eu tenho que fazer para tirar esse espírito do meu peito e ter essa vida eterna que você está falando? Aí Amon falou, se você orar a Deus, se humilhar perante ele, ele vai fazer isso. Aí, como é que o rei dos Lamanitas fez a oração? Vocês lembram? Vocês lembram como é que estava isso lá? Está em Alma 18? Vamos ver. Onde é que está a visita de Amon? Era aí que eu já acho para a gente ver lá. Nós temos Alma, capítulo 18, se não me engano. 18 ou 19? Deve ser o 18, vamos ver. Aqui, ó. Porque o rei acreditava num grande espírito, né? E Arão falou que esse grande espírito era Deus. Tá? Deixa eu achar aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, mais pra frente. Tá, ele estava perguntando como é que ele conseguia fazer aquelas coisas, se ele tinha poder para fazer aquilo e tal. Deixa eu ver. Será que é no 19? 41. Oi? É no 20? O verso 41. 41. Tá. Não, mas não é bem esse aqui. Deixa eu ver. Não, foi esse. Ó Senhor, tem misericórdia. A mesma abundante misericórdia que tiveste para com o povo de Nefe, tem para comigo e meu povo. Então, quando disse isso, caiu por terra como se estivesse morto. Aqui. Mas não é bem essa história, é uma outra, eu não lembro onde é que está. Mas é uma outra que ele pergunta assim, ó Deus, Arão me disse que existe um Deus, e se tu és Deus, faze-mo saber, e abandonarei todos os meus pecados para seguir. Está por aí, né? No 21, por aí. E veja só, ele nem sabia, nem acreditava direito em Deus quando ele fez oração.
Né? Eles estão me dizendo que o Senhor é Deus. Se isso é verdade, então como é que eu vou saber se tu existe mesmo? Talvez seja a primeira coisa que nós temos que fazer. Como é que você vai saber se Deus existe? Eu olho para ele, pergunto para ele. Por causa do arbítrio, ele vai deixar que você faça isso primeiro. Não é um cavalheiro, né? Não vai se intrometer na tua vida. Primeiro você vai ter que buscar isso. Então, essa é a primeira pedra angular que nós temos que ter para a liberdade religiosa. Deixar as pessoas terem as próprias experiências. Nós, como membros da Igreja Restaurada de Cristo, nós testificamos ao mundo que Jesus Cristo organizou a mesma igreja dele. A mesma igreja antiga com apóstolos e profetas, com os dons do Espírito, com o sacerdócio, autoridade para agir em nome de Deus, com todas as coisas que ele tinha quando organizou a igreja na Palestina. A igreja está de volta. E nós testificamos isso às pessoas e pedimos que elas possam buscar isso por si mesmas. E elas vão, né, primeiro ter essa liberdade. Primeira coisa, os mormons, né? Primeiro que esse não é o nome da igreja. A igreja é de Jesus Cristo, que é a igreja dele. É dos santos dos últimos dias, santos porque é um título como era dado para os membros antigos, os santos de Corinto, os santos de Éfeso. As pessoas não são perfeitas, mas buscam a perfeição. Né? E dos últimos dias para diferenciar essa igreja da igreja do meridiano dos tempos. Então, as pessoas têm que respeitar isso. Primeira coisa, nós respeitamos a crença dos outros, as pessoas têm que respeitar as nossas também. Isso está na Constituição. Por isso que existe a lei civil. Agora vamos ver a segunda. Qual que é a segunda pedra angular que a gente precisa ter? Quem gostaria de ler ela para a gente? Eu posso ler. A sua. A segunda pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para compartilhar nossa fé e nossas crenças com outros. Isso, obrigado, Helena. Pois é, não deveria ser um crime isso, né? Se você, eu estou indo numa igreja, eu vou na igreja ali, né? Na aula Pato Branco e tal, fica na rua Genuíno Piacentini, não sei que nome que é, né? Se você quiser um dia ali, né, visitar e tal. Isso não pode, não, você falou de igreja, vai preso. Tem alguns lugares que não dá para fazer isso. Você falar que você segue alguma coisa, ou que você acredita em Deus, algum princípio que você aprendeu. Eu, por exemplo, né, deixei de fumar porque eu acredito em Deus. Tem pessoa que acredita em Deus e continua fumando. Não é por isso que ela vai ser menos merecedora das bênçãos, mas é um mandamento a mais que ela decidiu voluntariamente se sacrificar para receber umas bênçãos a mais. Uma bênção de saúde. Você faz isso da tua livre e espontânea vontade. O Senhor convida você a aprender mais. Então, por causa disso, eu consegui me libertar disso, daquilo, eu consegui ter entendimento maior, eu consegui ter paz. Você dá um testemunho para a pessoa, né? Você fala. Você pode testificar das coisas. Você pode dizer que eu sei que essas coisas são verdade. Convido você a saber também. Então, por nós termos esse direito, isso deve ser assegurado que a gente possa compartilhar. Só que você tem que também ter o tal de desconfiômetro, né? Você não vai ficar lá incomodando toda hora a pessoa, né? Ficar lá toda hora forçando que a pessoa, você tem que seguir isso, você tem que seguir a minha igreja, porque só a minha que é verdadeira. Você tem que saber fazer isso. A mesma liberdade que você tem para compartilhar, a pessoa também tem a liberdade de aceitar esse teu convite ou não. Ou educadamente declinar o convite. Isso é o que faz a vida social possível. Terceira coisa, o que tem lá? Vamos ver, quem que pode ler a terceira pedra? Eu posso. Muy bien. A terceira pedra angular da liberdade religiosa é a liberdade para formar uma organização religiosa e para adorar pacificamente com outros. Muito bem. Obrigado, Karen. Essa é uma das outras coisas que nós temos direito. Nós podemos nos reunir em algum lugar. Né? Formar uma organização religiosa. Hoje nós não fazemos isso devido à pandemia, mas nós continuamos sendo igreja. Não é porque nós não vamos lá no edifício que a igreja se desfez, a igreja continua. Nós ainda continuamos pertencendo a ela. Nós temos essa liberdade para, dentro da nossa própria casa, fazer isso. O Senhor ordenou que dentro da nossa própria casa, sentado dentro da tua casa, como diz em Deuteronômio, nós possamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. Se fosse em um governo mais totalitário, onde isso fosse proibido, é complicado. Existe algum tipo de imposição de consciência, aí o governo não permite que você fale disso e nem que você viva a tua religião. Apesar de muitas vezes até o governo ou as pessoas jogarem você numa prisão, numa cela e proibirem você de viver o evangelho, dentro da tua cabeça, no teu livro, na tua moral, você ainda tem o arbítrio. Você ainda é livre no teu pensamento. Até que
tirem isso de você. Né? Tem maneiras de tirar isso de você. Mas ainda a última liberdade que você tem é essa, a tua liberdade moral. Mesmo que você não tenha um lugar para se reunir lá. Então, isso é importante. Todas as pessoas têm direito a se congregarem e fazer isso. E a quarta, que é viver nossa fé. O livre exercício da religião, não apenas no lar e na capela, mas também no locais públicos. Aí tá, né? Tem a ver com a terceira. Você poder viver isso em qualquer lugar que você esteja. Porque, veja bem, o sacerdócio ou os convênios que nós fazemos não são como uma roupa de domingo. Hoje é domingo, então vou vestir, né? Vou colocar a gravata. Hoje eu sou membro da igreja. Amanhã não, né? Amanhã não precisa. Amanhã não preciso viver. Então, é diferente, nós vivemos o evangelho todos os dias. Nós devemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares em que nos encontremos, até o fim de nossa vida mortal. Esse é o convênio que nós fazemos no batismo. Então, você não pode dividir a tua vida entre vida particular, vida religiosa, vida profissional. Você deve ser uma pessoa íntegra, inteira, em qualquer lugar que se vá. E as pessoas, se, por exemplo, você vai numa reunião no teu trabalho, as pessoas estão tomando bebida alcoólica. Eu não bebo. É por causa de religião? Não precisa nem ser por causa de religião que você não bebe. Eu não quero beber. Agora, não, você tem que beber, senão você não é mais dessa firma. Então eu vou sair dessa firma. Né? Começa a ficar complicado o negócio, né? Quando as pessoas impõem as coisas. Elas confundem. Porque você não bebe, porque você é da igreja. Não exatamente. Agora, quando começa a subir os padrões, né? Questão de honestidade, questão de castidade, né? Outras coisas, isso nada disso impede que nós convivamos com todas as pessoas que têm crenças diferentes. Você pode não concordar com elas, mas você deve amar todas as pessoas. Todas elas. E elas são muito bem-vindas na nossa igreja. Estou sendo avisado aqui que nós temos 10 minutos só. Então, todas as pessoas são bem-vindas lá. Mas nós devemos ensinar a doutrina verdadeira. Uma das coisas que a gente tem que saber é isso, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade. Como é que se conhece a verdade? Então, o que é a verdade? Primeira coisa, é o conhecimento das coisas como eram, como são e como serão. Isso é verdade. As coisas eternas. O homem na vida pode ser que tenha dúvida, né? O que é exatamente a verdade? Mas as coisas eternas, as coisas que já existem e que vêm existindo desde antes da gente. E o Senhor revela essas coisas aos poucos para nós. Por isso que nós não podemos tirar o livre-arbítrio das outras pessoas. Satanás tentou isso e foi expulso. Então, veja bem, nós temos aí essas 4 coisas. Liberdade para crer, para compartilhar, para organizar em grupos, né? E também para viver o Evangelho. Vocês já tiveram alguma experiência onde vocês estiverem em algum lugar que vocês, por viver o Evangelho, vocês eram diferentes das outras pessoas? Quase todos, né? Todo lugar fora da igreja, fora da família, a gente acaba deparando com situações assim. Você quer sair com um amigo, você tem que escolher bem o amigo. Você quer sair para algum lugar, você tem que saber bem aonde você está indo. Todos os lugares que você tá com pessoas que fazem coisas diferentes. Aí você tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Obrigado, né? Tem que dar o exemplo. Porque daí, se você escolheu, a gente vai sair só jantar, mas você já imagina, né? Vão jantar, depois vão fazer isso, fazer aquilo. Você pode ir, né? Tudo bem. Deixa claro para as pessoas, não faço isso. As pessoas têm que entender, têm que respeitar isso, né? E, claro, vai um pouco de inteligência emocional nossa também, de poder lidar com isso com os nossos amigos. Eles têm que entender isso, respeitar, assim como nós respeitamos as escolhas deles. Mas muitas vezes a gente acaba não tendo contato com ninguém. Se for assim, você não vive com ninguém. Não vou lá porque ele não faz isso como eu faço. Né? Mas é complicado, nós temos que nos cuidar, sim. Nós devemos poder conviver com qualquer tipo de pessoa. Só que no trabalho isso acaba, às vezes, surgindo de certa maneira, porque as pessoas vêm comentar, né? Vêm trazer uma foto de alguma coisa ali, daí você tem que explicar, né? Não, esse princípio para mim não é assim. Chega uma hora que você vai ter que falar por que você faz isso, porque daí vai ter um monte de coisa. Né? A pessoa não vai, de repente, entender o princípio que você não segue, o princípio que você segue, mas ela vai associar que, então essa pessoa é da igreja, por isso que ela não faz isso. Não exatamente. É por causa do princípio e da bênção que você recebe
pela liberdade moral que você tem. Você é livre para fazer aquilo ou não, porque você sabe das consequências. As pessoas que não têm lei não têm pecado, então é diferente para elas, né? É diferente para os pagãos, por exemplo, ou para os próprios gentios, né? Então a nossa vida sempre vai ser afetada por esses elementos. Vamos dar uma olhada lá agora no capítulo... Não. Mas temos mais versículos no 29? Temos. Temos mais versículos no 29. Deixa eu ver aqui. Eles escolheram os juízes para quê também? Escolhei juízes pela voz deste povo para que sejais julgados de acordo com as leis que vos foram dadas por nossos pais, as quais são corretas e foram dadas a eles pela mão do Senhor. Ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei, resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. Só que se chegar um momento que a voz do povo for iniquidade, aí começa a recair os julgamentos do Senhor sobre o povo. Isso é uma consequência, não tem como escapar. As pessoas podem criar a lei que elas quiserem aqui na Terra, segundo os ditames da sua própria consciência. Mas o Senhor sempre dá um jeito de avisar o povo e fazer eles entenderem. Tá bom, vocês querem escolher isso? Tudo bem. Vocês vão ter a consequência. Como aconteceu com o rei Noé, com várias outras situações aí. Então, desejo que esta desigualdade não exista mais nesta terra, especialmente entre meu povo, mas desejo que esta seja uma terra de liberdade, que todos os homens gozem igualmente de seus direitos e privilégios, enquanto o Senhor julgar conveniente que vivamos e herdemos a terra. Sim, enquanto qualquer de nossos descendentes permanecer sobre a face da terra. Por isso que na América nunca subsistiu o rei. Os reis ficaram por muito pouco tempo nas Américas. O Senhor decretou que essa terra não seria uma terra de reis, depois que Mosias estabeleceu isso com Alma. Não tem. A gente teve aí um de Portugal, né? Teve algumas coisas aí, mas não funcionou. Porque essa é uma terra de liberdade. E começa a liberdade na consciência, no arbítrio das pessoas. O que nós temos aqui em Alma? Deixa eu ver. Temos também lá Alma 2, 1 ou 10. Temos todas essas escrituras aqui, mas quais são algumas consequências disso, de ameaça à liberdade religiosa? Deixa eu mostrar para vocês lá. Alma 2, do 1 até o 4. Deixa eu deixar menor aqui. Conseguem ver lá no canto? Conseguem ver as escrituras bem pequenininhas ali? Se não, abre na outra janela. Tá. Tinha um homem chamado Anlice, no meio do povo de Alma, que apareceu lá. Um homem muito astuto, sábio quanto à sabedoria do mundo, pertencente à ordem do homem que matara Gideão com a espada e for executado de acordo com a lei. Esse Anlice havia, por sua astúcia, atraído muita gente. E eram tantos que começaram a tornar-se muito poderosos e começaram a esforçar-se para fazer o Anlice rei do povo. Então vai chegar um momento na igreja, quando o povo do Senhor quando a igreja do Senhor era um povo também, se nós pegarmos hoje, por exemplo, a ala de Pato Branco e colocar tudo num terreno só, vamos comprar lá o bairro Santa Terezinha só para os membros da igreja. Eles vão ficar lá vivendo como igreja e como povo também, porque eles vivem num território específico. Hoje não, né? Estão em todas as partes do mundo. Mas sempre vai existir alguém lá no meio que vai dizer, não, eu não quero mais fazer parte disso. E eu acho que vocês também não devem fazer parte disso. Então, Anlice foi um dos que quis fazer isso. Começou a incitar o povo para fazer isso, né? E aí o que ele diz lá no 3? Isso foi alarmante para o povo da igreja, como também para todos os que não haviam sido atraídos pelas persuasões de Anlice, pois sabiam que, de acordo com a lei, estas coisas deveriam ser resolvidas pela voz do povo. Portanto, se fosse possível Anlice vencer pela voz do povo, ele, sendo um homem iníquo, privá-los-ia de seus direitos e privilégios da igreja, pois era seu intento destruir a igreja de Deus. Então, conforme Mosias deu o direito para o povo escolher pela voz do povo, né, os juízes iam decidir. Mas ele estava propondo que a própria igreja fosse extinta. Não precisa ter isso aí. Né? Vocês podem escolher, não precisa ter essa opressão de igreja. Começou a mexer na liberdade religiosa. Foi o contrário proposto pelo rei Mosias. Quando ele estabeleceu isso, ele fez com que o povo tivesse essa escolha. Né? Pudesse conviver nos dois momentos. Tanto as leis, os mandamentos, como a sociedade civil. Mas aí quando alguém da sociedade civil propõe que as próprias bases da crença sejam tiradas, aí dá problema, né? Temos mais uma lá. Alma 46, do 4 ao 5.
Teve mais um chamado Amalequias, que desejava ser o rei, e aqueles que estavam irados também desejavam que ele fosse o rei. Sempre tem alguém que quer o poder. E para isso ele tem que tirar a liberdade do povo. Porque o rei tem que oprimir as consciências do povo, para que eles possam adorá-lo e segui-lo. Quando você tem um rei justo, você tem um povo abençoado. Agora, quando eles têm outras intenções, é complicado, né? E o que eles fizeram lá? Tinham sido convencidos pelas lisonjas da Maliquias, como fazia o rei Noé, ele começava a lisonjear as pessoas, né? Ah, vocês que são um povo bom, vocês não precisam sofrer isso, né? Ficam pagando tributo aí, ficam pagando dízimo para essa igreja, vai saber o que eles fazem com esse dinheiro, né? Fica aí no domingo, podia estar pescando, podia estar fazendo, tem que ir nessa igreja. Olha só quanta coisa vocês pedem, vocês não têm liberdade de fazer isso. Né? Olha como confunde as coisas, a liberdade é diferente. Na verdade, é você poder usar o livre-arbítrio para receber as bênçãos das consequências eternas da lei, da justiça e da misericórdia. Você não vai poder escapar disso. Bom, eu estou vendo que aqui não tem mais tempo para terminar. E aí, o que aconteceu com Amalequias? Ele tentou tirar esse alicerce da liberdade. Todas as vezes que a gente tenta fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer instituição, nós estamos cometendo o mesmo pecado que Satanás. Então, nós temos que entender que nós somos livres para adorar a Deus, segundo os ditames da nossa própria consciência, devemos permitir que as outras pessoas façam o mesmo. Mas também nós temos o direito de compartilhar isso com as pessoas porque foi uma coisa boa para nós e porque também o Senhor pede que isso seja feito. Mas temos que lembrar, né? O Elder Packer falou o seguinte: a boa conduta não exaltará a humanidade. As pessoas falam, mas eu sou uma pessoa boa já, não preciso de igreja. Eu sigo a Jesus, não preciso de igreja. Ele estabeleceu uma igreja e ele deu os mandamentos. As pessoas precisam cumprir as ordenanças para poderem receber as bênçãos. Isso foi ele que decretou.